Olá, estamos começando mais um programa Código de Honra, que é uma parceria entre o UniFMU e o IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. E você pode participar também do nosso programa através de e-mail códigodehonra.iasp@fmu.br. Anote aí, códigodehonra.iasp@fmu.br. Nosso convidado de hoje é o Dr. Dr. Álvaro Edalto da Silva Gomes. É economista com especialização em administração e mestre em controladoria e contabilidade estratégica. É professor e coordenador no Centro Universitário UniFMU. E o assunto de hoje, gestão temerária nas instituições financeiras. Dr. Álvaro, tudo bem? Tudo, Sérgio. Bom, gestão temerária nas instituições financeiras. Seria uma forma de burlar, prejudicar os correntistas, investidores e acionistas de uma instituição financeira? Exatamente, Sérgio. A gestão temerária é sinônimo de uma gestão irresponsável por parte dos banqueiros, e essa situação foi muito bem caracterizada nos anos 80, quando bancos como Cominde, Auxiliar, Maicionave, Coroa Brastel, Delfim, Aspa quebraram, e posteriormente nos anos 90, com a quebra das instituições como o Bamerindos, Econômico, Nacional, dentre outros bancos menores. Vamos voltar ao passado um pouquinho, professor, e eu quero te perguntar o seguinte: quais foram os atos ilícitos assim mais comuns praticados pelos banqueiros nos anos 80 e 90? Olha, com base na pesquisa realizada em meu trabalho de dissertação e na ótica dos interventores do Banco Central, nos anos 80 era muito comum a concessão de créditos ao mercado sem a exigência de garantias, e também recursos direcionados a investimentos sem uma avaliação prévia do negócio. Então, muitos bancos vieram a quebrar em função desses problemas de análise que na época não existiam de uma forma como existe atualmente. Já nos anos 90, o perfil do ato ilícito ele sofre transformações. Ele se sofistica, ele se diversifica. Então, constatamos na pesquisa feita casos como formação de caixa 2, desvio de recursos dos correntistas para as empresas do grupo. Então, as coisas começam a ficar um pouco mais sérias. Maquiagem de balanços. Então, perceba como dos anos 80 para os anos 90, esses atos eles passam a ter um perfil totalmente diferenciado e mais sofisticado. Não tão sofisticado, porque na realidade deveria existir uma fiscalização do Banco Central, mas essa fiscalização frágil permitiu que esses atos, que para muitos auditores, para muitos contadores fossem simples, viessem a se perpetuar como atos ilícitos. Os bancos devem seguir quais normas para se perpetuarem no mercado? Olha, basicamente, as resoluções do Banco Central, eles devem seguir também as normas do Conselho Federal de Contabilidade e da Comissão de Valores Mobiliários, as instruções desta comissão, dentro do mercado de capitais. A gente fala de Banco Central, e até que ponto o Banco Central foi responsável pela quebra das instituições financeiras? O que foi averiguado na pesquisa é que o Departamento de Fiscalização do Banco Central era um departamento que era limitado em função do volume orçamentário, ou seja, não se tinha uma quantidade de recursos suficiente para criar uma estrutura de fiscalização eficiente e eficaz. Então, por exemplo, nos anos 80, nós estávamos avançando na informática. Então, muitos dos balanços ainda eram publicados de uma forma precária. Além disso, nos anos 80, o processo inflacionário existente dificultava a leitura dos balanços pelas autoridades financeiras. Então, imagine o que é fiscalizar ou observar um balanço de um mês para o outro, cuja inflação atinge cifras que prejudicam a linguagem, a visualização desse balanço, a análise desse balanço. Então, era uma situação diferente. Agora, nos anos 90, também ficou comprovado nessa pesquisa que ainda a fiscalização do Banco Central era precária,
Já devia ter passado por uma melhora em função dos episódios dos anos 80, mas infelizmente nos anos 90 fica comprovado mais uma vez problema de ordem orçamentária nesse departamento de fiscalização que inviabilizou a procedência de uma fiscalização de fato de resultados nas instituições financeiras. Infelizmente, o Banco Central atuou mais como bombeiro, apagando incêndio. Não existia nenhum trabalho preventivo voltado à detecção de fraudes e verificação da potencialização de riscos nessas instituições. Doutor Álvaro, por quais razões a auditoria interna não apontava as fraudes? A auditoria interna ela possui uma relação de vínculo empregatício, né? Todos que trabalham na auditoria interna estão, de certa forma, vinculados com os próprios administradores do banco. E essa é uma questão que, infelizmente, não colabora para a auditoria externa. Porque se uma instituição financeira possui uma auditoria interna eficiente, a auditoria externa ela se beneficia dessas informações e, dessa forma, a auditoria interna colabora para que a auditoria externa pontue, de fato, os erros, fraudes e problemas detectados na auditoria interna. Mas essa sequência de trabalho não foi feita. E até que ponto a auditoria externa pode ser responsabilizado pela conivência dessas fraudes? Olha, Sérgio, eu li vários livros sobre o assunto e existe uma posição, de uma certa forma, até cômoda por parte das empresas de auditoria externa, que se constatou o seguinte: a auditoria externa ela existe para verificar se a instituição financeira está atendendo aos princípios gerais da contabilidade geralmente aceitos. Então, existe uma preocupação meramente contábil. Eles até utilizam o argumento: se a auditoria tiver que apurar fraude, ela vai cobrar mais caro. Nós vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com Código de Honra. Estamos de volta com o programa Código de Honra, que é uma parceria entre o UniFMU e o IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. E você pode participar também do nosso programa através de e-mail. Anote aí, códigodeonra.iasp@fmu.br. Hoje estamos conversando com o Dr. Álvaro Edalto, que é economista, especialista em administração e mestre em controladoria e contabilidade estratégica. E é professor também, coordenador no Centro Universitário UniFMU. No bloco anterior, aliás, o assunto de hoje é gestão temerária nas instituições financeiras. E no bloco anterior, como eu dizia, falávamos sobre auditorias. Existem empresas de auditoria externa e existe também um rodízio. A empresa deve ficar por um determinado tempo numa instituição e depois trocar de instituição. Mas eu gostaria que o doutor Álvaro Edalto explicasse melhor para o telespectador como é que funciona esse rodízio, doutor. Ok, Sérgio, isso foi conhecido como a revisão dos pares. Por que ocorreu esse processo de rodízio entre as auditorias? Porque havia uma ideia de conivência por parte das empresas de auditoria, apenas uma ideia. Então, o Banco Central pensou da seguinte forma: vamos fazer um rodízio e dessa forma reduziremos o vínculo da empresa de auditoria com a instituição financeira. E, portanto, surgiu aí a revisão dos pares. Esse rodízio foi muito interessante e, além disso, a empresa que passa a assumir a instituição financeira, ela faz uma revisão das auditagens feitas pela empresa anterior. Então, não é simplesmente assumir a auditoria a partir dali, é feita uma revisão.
E um avanço significativo foi dado também na questão da responsabilidade das empresas de auditoria, que hoje respondem civil e criminalmente. Hoje a empresa de auditoria, se detectar alguma fraude, ela deve comunicar ao Banco Central imediatamente. O Banco Central passa a ser o agente que vai receber a primeira informação antes do parecer da auditoria independente ser distribuída no mercado. Então, o Banco Central, hoje a empresa de auditoria é uma parceira do Banco Central. Imagine que avanço significou esse processo. Com certeza. Agora, doutor Edalto, quais são os riscos de um banco que podem potencializar a gestão temerária? Nós podemos elencar o risco de crédito. Todo banco, em função do que já ocorreu, sabe que alavancar a carteira de crédito sem a exigência mínima de garantias pode levá-lo a um risco de quebra. Outro problema é em relação ao risco de liquidez. Todo banco tem que fechar no azul. Se fechar no vermelho é porque emprestou mais do que captou. Hoje existe o SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro, que proporcionou ao mercado financeiro o aumento da liquidez. Então, qualquer operação de valor vultoso hoje é feito através da TED, Transferência Eletrônica de Dados. Então, dessa forma, o sistema fica sabendo se há liquidez no mercado ou não. Esse foi um outro avanço também que ocorreu após esse período de quebradeira de bancos nos anos 90. Agora, quem são os prejudicados diretos quando uma instituição financeira quebra? Como é que fica? Temos os funcionários, os acionistas, os credores, os investidores, pessoas físicas, investidores institucionais, posteriormente até o próprio banqueiro, porque ficará com os bens indisponíveis. Com a lei de falências que foi aprovada recentemente, onde é que o banco entrou? A instituição financeira se encaixa nessa? Sim, o banco se aproveitou da nova lei de falências e atende às mesmas exigências às quais as empresas hoje são também direcionadas a obedecer ao novo Código de Falências. Agora, quais foram as medidas preventivas, tomadas a partir deste episódio para tornar o sistema financeiro nacional mais resistente aos riscos? Uma das primeiras providências foi a criação do Fundo Garantidor de Crédito a partir de 1995. Hoje, qualquer cliente de banco que tiver seus recursos depositados em caderneta de poupança ou certificado de depósito bancário estão garantidos até R$20 mil por CPF. Nos Estados Unidos são $100 mil, Eu acho que aqui no Brasil esse valor deve aumentar um pouquinho mais. Uma pequena diferença. Uma pequena diferença. Quais foram os principais argumentos dos banqueiros na CPI do PROE? Os argumentos, obviamente, foram no sentido de responsabilizar as políticas econômicas dos governos. Então, o banqueiro, obviamente, nesse caso, não foi réu confesso e nem seria por recomendações jurídicas, obviamente, dos seus advogados. Então, um deles dizia o seguinte: olha, eu tive problemas com meu banco a partir do momento que ocorreu a crise no México, o risco Brasil aumentou, eu estava prestes a conseguir uma captação de recursos no mercado externo e, em função do aumento do risco Brasil, eu não consegui. Isso acabou gerando problemas na minha instituição financeira. Outros utilizam o seguinte argumento: com o Plano Real, a inflação acaba, e o floating também, que era o benefício inflacionário que o banco possuía, com a eliminação do float, não foi possível mais ter ganhos inflacionários na instituição financeira e o banco passou a ter problemas de caixa. Isso resultou nas cobranças de tarifas atuais. Muito bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o doutor Álvaro Edalto, que é economista, sobre gestão temerária nas instituições financeiras. Daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o programa Código de Honra, que é uma parceria entre o UniFMU e o IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. Nosso convidado de hoje é o Dr. Álvaro Edalto, professor e economista. O assunto de hoje, gestão temerária nas instituições financeiras. E agora há pouco, no bloco anterior, eu fiz uma pergunta ao Dr. Álvaro sobre o PROER, né? Agora vamos explicar melhor ao telespectador, Dr. Álvaro, a questão do PROER. PROER foi o nome correto é Programa de Fortalecimento e Reestruturação do Sistema Financeiro Nacional. Foi criado em 1995, mas o PROER ficou mais conhecido, né, para a gente como foi criado para salvar os bancos. Mas aí a gente volta um pouquinho para trás e a gente conversa sobre a gente falou sobre empresas de auditorias externas, né? Agora, veja bem, é um negócio, não dá para entender. Foi criado e já também sumiu o PROER, já acabou o PROER. Acabou o PROER, foram praticamente utilizados o equivalente a 20 bilhões de reais nessa operação. Os brasileiros em geral que recebiam as notícias ficavam avessos, os jornalistas diziam que não era PROER, era PROAR. Mas quando nós estudamos a questão do fortalecimento do sistema financeiro no Brasil e comparamos ao mesmo programa feito no Japão, lá no Japão foram colocados para sanar o sistema financeiro o equivalente a 500 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, 20 bilhões de dólares. Porque não é só no Brasil que sistema financeiro se fragiliza, não. Ocorreu esse problema na Argentina, na Venezuela, nos Estados Unidos, no Japão. Então, portanto, cada governo, ele precisa, nesse aspecto, fazer uma intervenção no sistema para evitar a contaminação sistêmica, evitar a contaminação do sistema como um todo. Senão o sistema financeiro quebra. E o que é que nós vamos ter no dia de amanhã? Bancos fechados, correntistas quebrando os bancos porque não podem retirar os seus recursos e a moeda sofrendo desvalorizações diárias. Nós visualizamos isso na Argentina e na Rússia e não queríamos que acontecesse o mesmo no Brasil. E é temeroso isso no Brasil, né? Temeroso, hoje menos, né? Porque os bancos hoje estão muito mais administrados, com controles internos mais sofisticados. Nós podemos afirmar que a fiscalização do Banco Central hoje possui fiscais até com notebooks. E através dessa sofisticação, eles conseguem fazer o monitoramento online dos balanços dos bancos. Tudo através do SISBACEN, que é o Sistema Eletrônico do Banco Central. Então, o Departamento de Fiscalização do Banco Central, hoje, ele consegue separar um grupo que vai fiscalizar as operações de câmbio, as operações de tecnologia de informação e assim sucessivamente. Então, o Banco Central aprendeu muito com isso. Agora, voltando ao PROER, o PROER foi um mal necessário. Ou fazia, ou todo o sistema seria contaminado. Se quebra o sistema financeiro no Brasil, como é que nós íamos ficar? Mais 10 anos até recuperar todo esse sistema novamente. Seriam mais 10 anos de atraso. Nós tivemos nos anos 80 a década perdida, dizem que nos anos 90 também foi algo parecido com a década perdida. Imagine se o sistema financeiro quebra. Aí sim é que ficaria claro a década de 90 como uma década perdida, de fato. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor, doutor Álvaro, é o seguinte. Nós conversamos aqui sobre empresas de auditorias externas e existe aquela confiança, né, numa instituição financeira. Eu tenho conta num determinado banco porque eu acho que o banco é sólido, né? Eu tenho ou em outra instituição porque eu gosto daquele banco, eu acho que aquele banco não vai quebrar de jeito nenhum, né? E eu quero chegar ali no Banco Santos, que faz pouco tempo que o Banco Santos quebrou. Agora, eu lhe pergunto, a auditoria externa estava lá dentro, estava vendo a situação do Banco Santos. Será que eles não detectaram o que ia acontecer com o Banco Santos e não foram até o Banco Central avisar? Falaram, olha, aquele banco vai quebrar. Não aconteceu isso? Não, na realidade, só voltando um pouquinho atrás.
Hoje, as auditorias externas no Brasil, elas seguem o equivalente ao que está ocorrendo na Europa e nos Estados Unidos. A auditoria externa, ela deve apresentar no parecer final a possibilidade ou não da continuidade do negócio no mercado. Isso acontece nos Estados Unidos e a tendência é que ocorra o mesmo no Brasil. Já está ocorrendo, porque hoje há uma preocupação muito grande com a questão da transparência no mercado. E é claro que se não há transparência, como é que o mercado de capitais vai se desenvolver? Então há uma necessidade de que no parecer dos auditores exista sim esta comunicação de continuidade da empresa ou não em função da sua situação econômica financeira. Agora, no caso específico do Banco Santos, o Banco Central contou sim com informações da auditoria externa, que era a Trevisan. Chegou-se até a se pensar que a Trevisan, né, estava agindo de forma conivente, mas não. Pelo que eu acompanhei das notícias, o Banco Central se aproveitou de algumas informações passadas pela própria Trevisan. Tá? Então, houve sim essa colaboração. Então, quer dizer que o Banco Central sabia do que estava acontecendo. Sim, o Banco Central